E nós estamos em mais uma série de mensagens, né? Projeta para mim aqui, por favor. A obediência e milagre caminham juntos. Amém? Quem quer ser abençoado? Quem está precisando de uma bênção? O ano está acabando, as pessoas normalmente falam no próximo ano vai ser um ano diferente, vai ser um ano onde que tudo vai acontecer. Eu quero te dizer aqui nesta noite, irmão, que você não precisa esperar o ano virar, você não precisa esperar a semana virar, o mês virar. Você pode ser abençoado a partir de hoje, você pode sair daqui hoje com sua bênção na mão. A única coisa que você precisa é crer. E Deus vai fazer aquilo que está no seu coração. Obediência e milagre caminham juntos. E o que você tem que fazer para alcançar a tua bênção é obedecer. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias? Em Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Hoje nós vamos ler alguns livros aí da Bíblia. Fique aí preparado. A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei e tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão. Só até aí, irmãos. Essa parte aí eu acho até engraçada, né? Hoje nós vemos muito, né, as propagandas, né? Mostra aquelas coisas, aqueles restaurantes, aqueles lugares bonitos. Aí depois a pessoa lá que está divulgando fala: e partiu. E Abraão recebe essa palavra de Deus e ele não pensa duas vezes e ele obedece. E a partir daí, Abraão, ele abre uma janela. A palavra bênção, ela significa favor divino e meio de felicidade. É um dos significados. Favor divino, você quer uma bênção? É um favor divino. Deus vai te abençoar e vai trazer para você felicidade. Isso aí você pode ter certeza. Qual é a bênção que traz tristeza? Nenhuma bênção traz tristeza. Bênção traz felicidade. Ela possui dois elementos no pensamento bíblico. A felicidade humana é o bem de Deus, que é sua fonte. A bênção de Deus, partindo de Abraão, compreende a bênção material e espiritual. Deus, ele tem bênção material e bênção espiritual para a sua vida. Tem muitas pessoas que pensam que Deus só tem bênção espiritual. Não, Deus tem bênção material também para a sua vida. Nós vamos ver isso aqui hoje. Eu vou te mostrar que Deus está dizendo para Abraão sobre bênção espiritual e bênção material. Eu vou engrandecer o teu nome. Ele está falando de modo humano. Aqui, o seu nome vai ser grande aqui na terra. Isso aí é uma bênção material. Eu vou engrandecer o teu nome. Está falando do modo humano. Eu vou fazer de você uma grande nação. Está falando de bênção humana. Então isso aí tudo retrata em relação à nossa humanidade aqui na terra. Deus prometeu para Abraão que ele ia se tornar pai de povos, né, que ia se multiplicar. Então aquilo ali é uma bênção material. E o Senhor vai falar também de bênção espiritual. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se repete lá em Gálatas 3:8. Previndo
a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. E foi cumprida por Jesus Cristo. Através de Cristo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Irmão, a sua família, ela pode ser abençoada através de Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos trazer a nossa família para perto de Cristo. Nós que já fomos alcançados, nós precisamos transmitir esse Jesus que nós conhecemos. Então, assim, é o seu testemunho que vai fazer com que o seu familiar esteja aqui, o seu filho, o seu esposo, seus irmãos. Então, assim, através de Jesus, aquela palavra que Abraão recebeu, ela foi cumprida. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. A bênção espiritual, a bênção de Deus tem a ver com minha vida como ser humano, e a bênção de Deus tem a ver em questão espiritual. Deus tem bênção materiais e espiritual para a sua vida. Aqui está dizendo na palavra. Mas para isso acontecer, tem uma chavezinha aí, que é o quê? A obediência. Você quer ser abençoado? Você tem que aprender a ser obediente. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a gente ser obediente à palavra dele. Isso é a primeira coisa para a bênção de Deus. Olha o que Deus está dizendo a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, o resultado, se você fizer o que estou determinando, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou abençoar quem te abençoa e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. Você vê que a bênção de Deus está determinando a Abraão, que está sendo determinado a Abraão, tem uma condição. E qual é a condição? Obedecer. E a partir dali, é o que diz a palavra: Abraão partiu, ele não pensou duas vezes. A bênção de Deus está vinculada à obediência. Meus irmãos, eu falo para vocês querem ser abençoados? Começa a obedecer os jovens aí, os pais, as mães. Começa a obedecer o seu patrão, o seu chefe, os seus pastores, os seus líderes. Começa a ter uma vida de obediência, que você vai ver o como Deus vai mover na sua vida. Aqui nós temos uma oração que diz assim: eu posso fazer o que a Bíblia diz o que eu posso fazer. O que a Bíblia não diz o que você pode fazer, meu irmão, não faça. Seja obediente a essa palavra. A obediência é o princípio de Deus. A obediência, ela é inegociável. Mas por quê? Por que a obediência, ela é um princípio, ela é inegociável? A maior bênção da Bíblia é a salvação. E ela está atrelada à obediência. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte e eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Esse princípio da Bíblia é tão sério que até Jesus teve que se submeter à obediência. Deus, deixa ela tirar essa foto aqui, porque senão Deus, na sua plenitude, Ele não precisava se submeter a ninguém, porque o Deus, ele é soberano. Mas quando Jesus se torna homem, ele exclusivamente, ele é Deus, mas ele veio em forma de Emanuel, ele veio em forma de homem. Lá em Filipenses 2,
em Filipenses 2, versículo de 5 a 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O resultado dessa obediência, versículo 9: por isso Deus o exaltou o mais alto posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? A obediência de Jesus fez ele se tornar o nosso Deus, aquele que nós clamamos, admiramos. Então, assim, irmãos, o resultado para você alcançar o teu milagre é você obedecer. Não adianta você estar buscando aquele milagre, aquele algo que está impossível na sua vida, se você não tem uma vida de obediência. Irmãos, essa semana eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo assim tremendamente. Porque assim, eu venho alguns dias questionando, sabe? E assim, e muitas das vezes a gente se acha que nós somos pessoas obedientes, mas tem alguns detalhes que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Então muitas das vezes a sua bênção não está chegando até a sua mão devido a essa falta de cuidado. E o que eu tenho que fazer para eu poder perceber? É você se chegar mais próximo de Deus. Você ter uma vida de oração, você ter momentos ali com Deus, aonde que você vai se fortalecer, aonde que você vai conseguir buscar essa presença. E então assim, eu quero falar agora a respeito de milagre. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos 6. Nós vamos ler do versículo 30 ao 44. Marcos 6, capítulo 30 ao 44. A projeção hoje não tem ninguém na projeção, não? Porque eu passaram os versículos. Então vamos lá. Todos encontraram aí, irmãos? Amém. Os apóstolos reuniram-se a Jesus. Eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram ante deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disse: este é um lugar deserto, e já é tarde. Mande embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer? Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm?
verifique. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentasse em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupo de 100 e de 50. Tomando os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, Deus deu graça e partiu os pão. Em seguida, entregou-se aos seus discípulos para que o servisse o povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. Eles relatam, que além dos homens tinha mulheres e crianças, porque nesta época não contava, só contava os homens. Irmãos, a palavra aqui está dizendo que Jesus conduziu eles para o deserto. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por algum deserto, nós achamos que é o diabo que está levando nós para lá. Mas não é não, irmão. Tem momentos na nossa vida que o próprio Jesus, ele nos conduz. E ele faz isso para quê? Para nos ensinar. Muitas das vezes até mesmo para nos humilhar. Para que nós possamos entender que nós somos completamente dependentes de Deus. Então, aquele povo, eles foram conduzidos, eles foram atrás de Jesus. E quando Jesus viu aquele povo, Jesus é uma pessoa assim extraordinária, sabe? A palavra diz que ele olhou para eles e viram como ovelhas sem pastores. E ali ele começou a ministrar sobre a vida deles. E eu acredito que ser ministrado por Jesus poderia ser algo sem explicação. Eu tiro aqui hoje pelo nosso pastor Elzo. O nosso pastor Elzo sobe no púlpito aqui, ele prega 40, 50, 1 hora. E nós ficamos aqui o tempo todo aqui, atento nas palavras dele. Então aquele povo, eles se perderam ali no tempo, vendo Jesus ministrando aquela palavra. E quando eles se deram ali, por si já era tarde, eles estavam num lugar deserto, e os discípulos chegam até Jesus e começa e fala para ele: vamos liberar esse povo, vamos despertar eles para que eles possam voltar para casa. Eles estão longe de casa, não têm alimentos. E aí Jesus vai lá e pergunta: por que vocês não dão algo para eles comer? E ali naquele momento, Jesus pede para eles verificar o que tinha, depois que eles falaram que precisava de mais de 200 denários ali para poder alimentar aquele povo. E eles foram lá e verificaram e falaram para Jesus que tinha, a única coisa que tinha era 5 pães e 2 peixinhos, que era aquele alimento que estava na mão daquele jovem. Mas o que eu quero falar aqui hoje, irmãos, não é sobre os 5 pães e os 2 peixes. O que eu quero falar para vocês aqui hoje é que a partir do momento que os discípulos passaram para eles, Jesus ele dá uma ordem ali. Ele pegou e falou para os discípulos, para eles poder pegar aquele povo e assentar eles, colocar eles para sentar e dividir eles em grupos. A Bíblia relata que são grupos de 50 pessoas ou de 100 pessoas.
Irmãos, o que eu aprendi aqui nessa palavra é que, assim, milagre não é derramado no meio da bagunça. Imagine, mas só homens, era 5.000 homens, com fome, todo mundo falando, todo mundo em pé, porque eles estavam num deserto. Não tinha nada ali, não tinha cadeira, não tinha banco. E todo mundo com fome. E quando Jesus, ele olha para tudo aquilo ali, ele falou assim, não, tem que se organizar. Para eu poder fazer algo aqui, não dá para eu poder fazer algo aqui de qualquer maneira. Você já imaginou, irmãos, como que seria Jesus multiplicando os pães e é todo mundo ali em cima vendo como que ia ser aquilo ali? Nós sabemos como que é o ser humano. O ser humano, ele não sabe esperar, sabe? Ia ter pessoas que ia ali, ia colocar a mão, ia ter um que ia pegar, outro vai ali, sempre tem aquele que quer ser o mais esperto. Aí Jesus vira para os discípulos, vem cá, ele não falou, né? Eu que estou ilustrando. Eu vou fazer um milagre aqui, mas para isso nós precisamos organizar. Aí ele pega os discípulos, separa aí grupos de 50 e de 100. Irmãos, se eles fizeram o grupo de 50, deu 100 grupos. Se eles fizeram o grupo de 100, deu 50 grupos. Agora você imagina, para você poder separar isso, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a contar. Bora lá. 1, 2, 3. Eu fico olhando aqui, quando eu estou no diaconato, aí nós precisamos contar a quantidade de pessoas que tem dentro da igreja. A gente normalmente tem 200 pessoas aqui dentro e já é um trabalhão para contar. A gente começa a contar, um levanta, outro sobe, sai um daqui, sai outro de lá, e daqui a pouco a gente está perdido e apareceu mais 2 dali e vai indo. E era só 12 discípulos. Imagina o tempo que aquilo ali demorou para os discípulos poder separar aqueles grupos de pessoas. E nós estamos falando, irmãos, de pessoas que estavam com fome. Quando você está com fome, como que você fica? Como que fica o seu humor? A minha esposa, linda e maravilhosa que está ali, quando ela está com fome, passa do horário de comer, ela começa a passar mal. Eu tenho hora que eu olho para ela, eu acho até assim que é frescura, sabe? Assim, não, está muito dramática. Mas tem pessoas que são assim, ela passa mal. Se ela passou do horário de comer, ela começa a passar mal. E aí os discípulos naquela missão, bora, deu 50 aqui, deu 100 ali, vai indo e vai separando. Mas o que Jesus quis ensinar com tudo aquilo ali? Que primeiro, para você ser abençoado, você tem que ser organizado. Então assim, eu falei sobre a obediência. A partir do momento que você começar a se organizar a sua vida, você vai começar a ver aquilo que você está sendo desobediente, aquilo que você está fazendo que não está sendo conforme a palavra de Deus. Então assim, a lição que eu vejo naquilo ali foi isso. Jesus, ele está ali mostrando para aquelas pessoas que para eles ser abençoados, eles têm que ter calma, ter mansidão, saber esperar. O milagre já estava preparado. Jesus já sabia o que ia fazer. Mas as pessoas não estavam preparadas. E a partir do momento que os grupos foram formados, aí sim, Jesus pegou o pão, levantou ao alto, e aí aconteceu a multiplicação. E a partir do momento que aconteceu o milagre, que os discípulos começou a servir todo aquele povo, aí você imagina, se foram grupos de 50, são 100 grupos. Aí os discípulos começam a servir, o grupo 1, 2, o 3. Aí você está lá no grupo, do jeito que eu sou sortudo, eu ia estar lá nos 50, 70. Aí você começa a sentir aquele cheirinho, todo mundo comendo, aquele cheiro de pão, aquele cheiro de peixe. E eu tenho certeza, irmão,
aquele peixe com certeza ia ser muito bom, porque Jesus não ia fazer qualquer coisa. E ali você vendo os irmãos comendo, ai que delícia, que bom, tá gostoso, e você tá lá, no grupo 30. Sabe qual é a outra lição que eu vejo nisso aí? Quando você vê o seu irmão sendo abençoado, irmão, espera e começa a glorificar a Deus, porque a sua vez também vai chegar. Quando você começar a ver o seu irmão prosperando, quando você começar a ver o ministério do seu irmão prosperando, começa a glorificar a Deus e fica ali esperando que o seu momento vai chegar. E quando o seu momento chegar, ele vai ser perfeito, da mesma forma que foi do primeiro grupo, do segundo e do terceiro. Porque assim, a bênção de Deus, ela vai chegar conforme o seu merecimento, a sua necessidade. Então assim, não adianta você ficar desejando aquilo que é do seu irmão. O que é do seu irmão é do seu irmão. Se ele foi abençoado ali de comer primeiro, de estar no primeiro grupo, amém. Mas fica ali intercedendo, fica ali glorificando, fica ali esperando. Então assim, a obediência de você ter que ficar sentado esperando, isso aí é algo que muitas das vezes nós não conseguimos fazer. Nós estamos pedindo algo para Deus, estamos ali querendo aquele milagre, querendo que aquilo ali aconteça, mas nós não conseguimos ficar sentado esperando. Aí o que nós fazemos? Nos levantamos e queremos resolver com a força do nosso próprio braço. Irmãos, eu sou mestre nisso. A palavra, ela corta de lá e corta de cá. Eu sou mestre nisso. De não saber esperar. Querer fazer aquilo que é para Deus fazer. Tem muitas coisas na minha vida que mudou a partir do momento que eu falei assim, não, está na mão de Deus. E eu parei de mexer com aquilo, pronto, aquilo ali foi resolvido. Então assim, o esperar em Deus, ele é algo que não é fácil. Mas a partir do momento que você entende que para você ser abençoado, para você receber aquele milagre, você precisa obedecer, que você precisa esperar, tudo aquilo vai ser transformado na sua vida. Eu não vou prolongar, o Ministério de Louvor pode vir, eu estou finalizando. Mas eu quero falar algo que é muito interessante, que está no versículo 39. A palavra de Deus diz assim: então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Vocês observaram que a palavra diz que eles foram levados para o deserto? Eles estavam no deserto. Mas na hora de se assentar, eles se assentaram em cima da grama verde. Eles se sentaram num lugar macio, num lugar confortável. O que eu quero dizer para você? Que mesmo que você esteja esperando, você vai esperar de uma maneira confortável. Porque Deus vai estar cuidando de você. A cada detalhe. Mesmo que você ache que Ele não está te vendo, mesmo que você ache que Ele não está cuidando de você, Ele está fazendo você sentar sobre a grama verde. Ele está fazendo você esperar naquele lugar aonde Ele preparou para você. Então assim, irmãos, não deixa que o diabo fique colocando na sua mente que Deus não te ama, que você foi esquecido. Não aceita essa seta sobre a sua mente. Mas começa a refletir aquilo que você tem que trazer diante de Deus, aquilo que você precisa mudar na sua vida, aquilo que precisa ser transformado. E é a obediência que vai fazer tudo isso ser verdadeiramente mudado na sua vida. Amém, irmãos? A palavra que eu tenho para esta noite é essa. Que Deus abençoe cada vida. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Vamos dizer o quanto Ele é fiel em nossas vidas nessa noite. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber. Aleluia. Ele sabe quem você é nesta noite. Ele conhece o íntimo do teu coração, meu irmão. Fala para Ele agora. Fala para Ele agora tudo que você precisa dizer para Deus. Curve a tua cabeça, se derrame na presença do Senhor. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declara, igreja. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Aleluia, Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Tire esse momento de oração para Deus. Fala, Senhor, eis aqui, Senhor, meu coração. Eis aqui, Pai, eu esperarei com paciência, Senhor. Eu esperarei o Senhor fazer na minha vida. Eu esperarei o Senhor mudar. Eu esperarei a provisão do Espírito Santo. Eu esperarei que a minha hora vai chegar. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te levantar. Ele não te trouxe aqui por acaso. Ele veio falar com você e você sabe. Você sabe que Ele está falando com você. Você sabe que parecia que estava só você e Ele aqui essa noite. Fala para Ele hoje: Senhor Deus amado, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és poderoso. Glória a Deus, aleluias. Não perca tempo, aproveite, aproveite. E ainda que eu não mereça, Permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Põe a mão no seu coração. Repita essa oração comigo essa noite. Senhor Jesus, eu que estive afastado, estive perdido,
volto hoje aos caminhos do Senhor. Te entrego o meu coração, te entrego meus pensamentos e escreve meu nome no livro da vida. Fala para Ele hoje: Senhor Jesus, estou aqui paciente esperando a minha vitória. Eu confio que o Senhor vai fazer. Eu confio que Deus vai mudar. Em nome de Jesus. Quem fez essa oração reconciliando para o Senhor? Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem quer vir aceitar este Deus, que Ele vai fazer a provisão na sua casa, Ele vai fazer a provisão na sua vida? Toma uma decisão hoje. Ele está falando contigo hoje. Se você aceita esse Senhor e Salvador, levante sua mão bem alta assim para a gente te conhecer, que a gente quer orar por você. Amém? Você que está assistindo essa live, escreva hoje: eu decido por Jesus. Que alguém do nosso time vai entrar em contato com você. Amém? Glória a Deus. Gente, culto fé é isso. Deus ele está trabalhando no nosso coração. Deus ele está mudando. A nossa programação continua. Sábado jantar, domingo culto às 10 às 19. E que Deus te abençoe. Estenda a sua mão assim, vamos dar a saudação, que Deus vai te guardar. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Vá em paz, Deus guarde a sua volta, abençoe o resto da sua semana. Cumprimente 2 pessoas que estão aí, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu sei que Tu és fiel.